Na paz de Jesus, dando sequência ao nosso curso de teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, extensão de Dourados, na nossa disciplina de Cristologia. Hoje entramos então no item 6, a obra de Cristo, significados teológicos da morte de Cristo. Quais foram os significados dessa morte, teologicamente falando, estudando a sua morte. O contexto e a necessidade dessa expiação, porque a expiação é o ponto crucial da nossa fé, é o ponto crucial da fé cristã, no qual se baseia outras doutrinas importantes, tanto quanto a salvação, o pecado, a igreja e a escatologia, que é a ciência e os estudos do fim do mundo, da vinda do Senhor. A natureza de Deus é perfeita e é completamente santa, sendo contraditório, ou seja, sendo contrário à natureza de Deus, o pecado, então é repulsivo a ele. Deus é compelido a se afastar do pecado, é alérgico ao pecado. A lei é a expressão da própria pessoa e vontade de Deus. Sua própria natureza resulta na experiência e na exigência de certas coisas e proibição de outras coisas. Desobedecer à lei é atacar a própria natureza de Deus. A violação da lei, quer por transgressão ou quer por omissão, ela é passível de punição. Gênesis 2:15, 17 e Romanos 5:12, 6:25. Existe uma relação de causa e efeito entre o pecado e a punição. A punição é uma inevitabilidade e não é uma possibilidade. Portanto, a transgressão, seja ela por omissão ou por transgressão visível, plausível, ela não te redime ou não te tira da possibilidade de punição. A condição humana é incapaz de fazer qualquer coisa para salvar a si mesmo ou para livrar-se da pecaminosidade. A morte de Jesus tem um valor suficiente para fazer expiação por toda a humanidade. A expiação é a expressão simultânea do amor e da ira de Deus. Romanos 5:8, Números 14:18. O amor e ira são partes da natureza divina de Deus. Não há contradição ou incoerência nesses atributos. Amor e ira são atributos divinos. Deus, em seu amor, deseja a salvação do homem, mas também precisa manter-se fiel à sua própria natureza, sem negar a sua justiça. A ira é a reação de um Deus santo ao pecado. A expiação é necessária porque o homem sem Cristo está debaixo da ira e do juízo de Deus. Só um parêntese aqui. Quando, agora recentemente, no século XVIII, quando a Europa passava por o seu maior pecado contra a vontade de Deus, que é a secularização, que é o abandono do segmento da religião, surgiu uma das maiores pregações por Jonathan Edwards, um puritano da época do reavivamento do cristianismo na Europa. E quem tiver um tempo de poder assistir, procure no YouTube, chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. É uma pregação muito impactante para quem quer saber se a ira de Deus não é tanto quanto o amor de Deus, que fazem parte desse atributo da necessidade dessa expiação.
Os conceitos básicos da expiação. Nós vamos ver quais são os conceitos básicos dessa expiação. Mudando aqui, então os conceitos básicos são propiciação, sacrifício vicário, substituição, redenção e também a redenção, a justificação e a reconciliação. Começando pela propiciação. O que é propiciação? Esse ato desse sacrifício da morte de Cristo, ele é um ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeito a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão dos pecados e a restauração do pecador à comunhão com Deus. Tem relação com o propiciatório do Velho Testamento, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação pelos pecados do povo. Está lá em Êxodo 25, 17 a 22 e em Levítico 16, 2. O propiciatório ficava oculto por uma cortina, mas Cristo foi proposto ou exibido por Deus. Existe divergência entre os teólogos quanto ao conceito da propiciação. Uns rejeitam a ideia de aplacar a ira do Senhor, Outros traduzem essa palavra como expiação. Outros acham que essa é uma interpretação mais correta. Mas o grego hilasterion pode ser traduzido como propiciação ou expiação. Portanto, tem a mesma conotação. O sacrifício vicário. Que é esse conceito? Cristo morreu por nós, em nosso favor, como nosso representante. Romanos 5:8, como um advogado representando seu cliente. Só que o advogado não morre pelo seu cliente. No caso, há uma substituição, que nós vamos ler no item 3, que Cristo morreu em nosso lugar, sofrendo ele próprio a condenação e a penalidade do pecado. Nossos pecados foram transferidos. Houve uma substituição de pessoa. Foi transferido para ele. Isaías 53, 5 e 6. 2 Coríntios 5, 14 e 21. Um advogado não toma o lugar do seu cliente, mas Cristo tomou o nosso lugar e cumpriu a pena por nós. Cristo foi ao mesmo tempo o sacerdote e ao mesmo tempo a oferta pelo pecado. E a redenção? A redenção vai nos mostrar através da morte de Cristo, ele nos libertou. Ele libertou da escravidão do pecado e nos adquiriu para Deus. Marcos 10, 45, Romanos 3, 24 e Efésios 1, 7. As 4 palavras gregas usadas para a redenção no Novo Testamento têm como conotação comercial e enfatizam 3 ideias básicas. De que nós fomos libertos? Essa redenção, essa morte, nós fomos libertos do pecado e da morte. E o preço que foi pago foi o sangue de Cristo. Nesse sentido, há uma mudança de propriedade. O escravo passa a ser um escravo de Deus. Nós fomos libertos do pecado, da escravidão do pecado, e fomos transferidos. Vou fazer uma ligação aqui, porque senão vai cair aqui a internet. Então essa redenção, ela
tem essa conotação de uma mudança de propriedade também, que passamos a ser libertos do pecado e escravos de Deus. E por fim, a justificação e a reconciliação. A justificação tem o seguinte sentido: envolve duas interpretações com ênfase diferente, né? Mas elas são complementares. Deus, né, a primeira interpretação: Deus, pela sua graça, perdoa o homem da sua culpa, tendo como base o fato de que Jesus cumpriu a lei em seu lugar e sofreu o castigo pelos seus pecados. Isso é um contexto judicial ou um contexto forense, né? Segundo, Deus não nos fez justo, isso é uma justiça, qualidade ética, né? Mas nos declarou justo, um status de relacionamento. A ideia no Velho Testamento é a de conformidade a um padrão, não necessariamente em virtude de qualidade ética ou moral, mas pela fidelidade mantida em um relacionamento, né, que a gente acompanha em Gênesis 38, 26, o homem que crê em Cristo, apesar de pecador, é declarado justo por Deus, porque em Cristo ele é colocado em um novo relacionamento com Deus. Então ele é justificado dessa forma. E por fim, a reconciliação. A hostilidade contra Deus é removida por sua própria iniciativa. Deus é o sujeito e o homem e o mundo são os objetos da reconciliação. Romanos 5, 10, 11, 2 Coríntios 5, 18, 19. A reconciliação não é uma mudança de atitude humana em direção a Deus, mas é uma atitude de Deus em relação ao homem e o seu pecado. Então não é daqui para lá e de lá para cá. Não é por sua vontade. A reconciliação e justificação são estreitamente relacionadas. Justificação é a declaração de absolvição da culpa do pecado e a reconciliação é a restauração da comunhão que resulta da justificação. A paz resultante não é um estado mental, mas é uma condição de relacionamento com Deus. Então, esse é o conceito básico dessa expiação, dessa morte expiatória, né? E então, seguindo, mudar os slides aqui para que a gente possa acompanhar as teorias diversas sobre a expiação. Nós temos várias teorias. A primeira delas quer dizer que o significado, né, dessa expiação é o impacto. São ricos e complexos, né? Ela tem uma origem, originaram várias teorias a seu respeito, né? Aí a primeira teoria é a sociniana. A teoria sociniana da expiação, como exemplo, ela rejeita qualquer ideia de satisfação vicária, né? A morte de Cristo e os demais aspectos da sua vida têm valor apenas inspirativo para os homens. A expiação é um conceito metafórico. Para a restauração do relacionamento com Deus, basta adotar os ensinamentos de Jesus e seguir o seu exemplo. Isso foi defendida por Fausto Socino, no século XVI. A segunda teoria é a teoria da influência moral, né? Essa teoria da influência moral tem como demonstração do amor de Deus, né? Ensina que a natureza de Deus é essencialmente amor, minimizando outros atributos divinos como justiça, santidade, retidão. A iniciativa da reconciliação é posta no homem, pois Deus não tem dificuldade para perdoar. O pecado é visto como uma doença no qual precisamos ser curados. Cristo veio para corrigir esse problema e a sua morte demonstra a grandeza do amor de Deus. A consciência desse amor deveria nos estimular
a voltar para Deus. Essa teoria foi popularizada no início do século XIX nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. A terceira teoria é a teoria governamental da expiação, como uma demonstração da justiça divina. Como governante do universo, Deus tem o direito de punir o pecado, mas pelo seu amor ilimitado não é obrigado a fazer. Para manter a ordem moral do universo, Deus enviou Jesus não para sofrer a pena estipulada para a humanidade, mas como um substituto da pena. A morte de Cristo deveria ser uma demonstração de justiça suficiente para nos impedir de pecar. Quando o homem reconhece o que o pecado fez contra Cristo, Deus pode outorgar-lhe o perdão num ato de compaixão. Essa teoria nega a morte vicária e substitutiva de Jesus, e seu principal proponente foi o advogado Hugo Grotius, que viveu entre 1583 e 1645. Outra teoria é a teoria do resgate da expiação, como vitória sobre as forças do pecado e do mal. Na luta cósmica entre o bem e o mal, Satanás estabeleceu o controle sobre a humanidade. Cristo deu sua vida em resgate ao diabo para que esse libertasse a humanidade. Satanás foi derrotado, pois perdeu o controle sobre as almas dos homens e não conseguiu deter a Cristo que ressuscitou dos mortos. Essa teoria defendida por Orígenes, Anselmo, Agostinho, foi muito popular na Idade Média, embora Cristo em sua morte tenha triunfado sobre as forças do mal, a ideia de um resgate pago ao diabo não é bíblica. A derrota do inimigo só foi possível pela sua morte vicária na cruz, conforme podemos perceber em Gálatas 3:13. E a outra teoria é a teoria da satisfação, ou da expiação como compensação a Deus. Em Cristo foram satisfeitas todas as justas exigências de Deus com relação ao pecado. Qualquer atitude humana seria insuficiente para satisfazer a Deus. Portanto, só Deus poderia fazer essa satisfação, o que resultou na encarnação de Cristo para o cumprimento da pena. Essa teoria possui duas variantes de interpretação: a satisfação absoluta e a satisfação moderada. A satisfação absoluta quer dizer que em Cristo todos os pecados da humanidade, passado, presente e futuro, foram removidos, foram retirados. Todos os homens eventualmente crerão em Cristo antes ou depois da morte. Essa teoria apoia-se em textos como 1 Pedro 3:18-20, 4 e 6. E a satisfação moderada, que é tudo depende da fé, que deve ser exercida durante a existência física. Então, seriam essas as nossas considerações a respeito do significado teológico da morte de Cristo. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima aula. Amém. Glória a Deus.